Uma entrevista com o diretor clínico do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Veja agora no painel cooperativo. Programa Painel Cooperativo. Dr. José Calixto da Silva Filho é o nosso entrevistado nessa edição do Painel Cooperativo. Ele que está diretor clínico do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. E, entre outros assuntos, vamos conversar também sobre todos os procedimentos de segurança que a cooperativa e o hospital está adotando neste momento de pandemia de coronavírus. Dr. Calixto, muito obrigado por nos receber aqui na casa de vocês e para falar sobre esses assuntos que tanto interessam a população, principalmente nesse momento. Saúde é interesse de todos e nesse momento que nós estamos aqui para falar sobre exatamente os procedimentos que vocês vêm adotando aqui no hospital. É uma honra tê-los aqui desse programa. E o que eu tenho a dizer é que a Unimed João Pessoa, ela teve a responsabilidade de ter um cuidado com os seus usuários. E essa pandemia é uma coisa não só aqui da nossa Paraíba, mas uma coisa mundial e que acometeu toda a população. É uma doença rara, é uma doença difícil que a gente ainda, nós médicos ainda estamos estudando e que os resultados, o tempo é quem dirá, mas atualmente a gente adotou algumas, eu diria, algumas medidas de segurança, não só para os usuários, como para seu corpo clínico e o corpo de funcionários. Doutor, como o senhor bem lembrou, é um momento que o mundo inteiro está vivendo, um momento diferente na nossa história, onde todos nós estamos tendo que nos adaptar. E o senhor, chegando à direção pela segunda vez, a direção clínica, tem esse desafio pela frente. Queria que o senhor falasse para a gente começar a nossa entrevista sobre esse desafio que o senhor está, nesse momento, vivenciando. Eu sou médico cirurgião geral e tive a honra de ser convidado pela atual diretoria, que foi recém-eleita da Unimed João Pessoa, para enfrentar esse desafio de uma hora tão difícil, de muita transformação, de muita mudança. E assim, a gente fica feliz por ter recebido esse convite e um pouco preocupado pelo o que a gente vai enfrentar e o que a gente está enfrentando. O hospital hoje adotou algumas medidas em que a gente tem hoje um duplo fluxo de atendimento para os usuários, né? O usuário hoje, ele é rotulado, vamos assim dizer, como o COVID e não COVID. Quando a gente diz COVID, não é que ele tenha o teste positivo, é que ele tem sintomas que a gente chama de síndrome gripal. E os pacientes não COVID são o público normal, que não tem essa sintomatologia. Eu vou dar exemplo. Uma criança cortada, um acidentado, uma fratura, um infarto, esse paciente que chega aqui e sempre chegou, ele é atendido por um fluxo onde todos os profissionais e o ambiente não tem a contaminação, vamos assim dizer, o encontro desses fluxos. E os pacientes que têm a síndrome gripal, esses não, esse tem um fluxo já bem definido, com os protocolos adotados, em que tem uma tenda lá fora que a gente chama a triagem, onde eles são recebidos por uma equipe, né? Essa equipe, a primeira coisa que se faz, coloca a máscara nesse paciente e no seu acompanhante. Ela é atendida primeiramente por uma enfermeira que faz a classificação dela, passa para um segundo consultório que tem um médico que tem um treinamento para isso, e dali ela só tem 3 caminhos. Ou ele da tenda mesmo vai embora para casa, um paciente que veio aqui pegar uma receita, pegar um atestado, uma declaração, ou então ele entra para o fluxo que seja COVID ou não COVID. Se for COVID, ele entra numa área que a gente chama de uma área isolada, onde tem um médico exclusivo para ele, tanto um médico como um enfermeiro, como um maqueiro, vamos assim dizer. Esse pessoal, eles ficam
dentro dos plantões isolados, não sai para alimentação, eles se alimentam dentro daquele espaço, eles ficam dentro daquele espaço, tá certo? E o outro fluxo, que é o fluxo não Covid, que a gente chama que é o fluxo normal, que atende a toda a população. Também segue o fluxo normal. Lá vai ter um clínico, vai ter um ortopedista, um cirurgião, vai ter um cardiologista, um neuro, que segue o fluxo normal. E esses pacientes, eles não se encontram lá dentro. Pelo que eu estou entendendo, funciona como se fossem duas unidades hospitalares diferentes. Exatamente, perfeitamente. O Hospital Alberto Urquiza hoje, a gente diz que são dois hospitais em um. Um que tem o fluxo Covid e o outro que tem o fluxo não Covid. O que tem o fluxo que a gente chama Covid, ele entra, ele é atendido, ele faz seus exames e dali mesmo, ou ele recebe alta para casa, ou ele fica internado, ou num apartamento, numa enfermaria, vamos assim dizer, ou ele vai direto para uma UTI. Essa enfermaria, ela é exclusiva também para os pacientes Covid, eles ficam isolados. E a UTI também, que todo esse ambiente fica no 6º andar. Tem uma UTI que a gente chama UTI clínica, também isolada. Treinamento totalmente diferenciado também para os profissionais que estão trabalhando nesses setores. Completamente. A gente tem, nesses profissionais, a gente tem o uso de EPI, que é para a proteção tanto do paciente quanto do médico ou do funcionário. Eles têm a proteção até para que se evite a contaminação mútua do paciente para o profissional e vice-versa. Doutor, o senhor falou sobre o paciente que tem aqueles sintomas, que pode ser uma suspeita do problema da Covid, e aqueles pacientes que não têm. Para aquelas pessoas que estão precisando dessa informação e até um pouco preocupadas, quais são esses sintomas? Quando é que a pessoa deve procurar, então, o hospital? É coriza, é tosse, é dor de garganta, é o desconforto respiratório. O que mais a gente alerta é para aqueles pacientes que têm febre e ou desconforto respiratório. Esses é que devem procurar aqui a nossa assistência. Nessa triagem, ele vai ser atendido, né? Tem alguns exames de sangue que a gente faz e uma tomografia de tórax, que aí é o nosso balizador para fazer o internamento ou não. Doutor, e com aquelas pessoas que integram o grupo de risco, quais são os cuidados que o hospital está tomando também? Exatamente. Esse grupo é muito importante que se diga. São aqueles pacientes que a gente chama que tem comorbidades. Quais são? Obesidade, idade acima dos 60 anos, que sejam hipertensos, que tenham asma. Então, esses pacientes, exatamente por isso que a gente fez o duplo fluxo. Esses pacientes, eles são atendidos numa área diferenciada, tá? Esses pacientes, eles são atendidos por uma equipe treinada, por uma equipe capacitada e segue todos os protocolos das entidades regulamentadas, vamos assim dizer. A Unimed vem se preparando para esse momento, não é de hoje, né? Há muito tempo que já se conhecia, desde que começou o problema fora do nosso país. Antes de chegar aqui, a Unimed já vinha se preparando e tomou as providências bem rápido, né, doutor? A gente teve uma mudança de gestão exatamente durante essa fase crítica. Então, antes mesmo do atual presidente, Dr. Gualdo, ser eleito, ele teve a responsabilidade de se criar o que a gente chamou de núcleo estratégico. Um núcleo chamado Núcleo Covid, em que tem vários profissionais, são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, onde a gente faz vamos assim dizer, o acompanhamento e o monitoramento. A Unimed João Pessoa está fazendo tudo para, vamos assim dizer, para proteger os seus usuários, o seu corpo clínico e os funcionários. A gente fez junto à Secretaria de Saúde do município e do estado, fez uma pactuação que nós ficamos responsáveis por aproximadamente 250 mil usuários que a gente tem. Ora, foi muito bom para eles também, porque a gente assumiu essa responsabilidade de 25% da população de João Pessoa, né? Então, essa pactuação foi muito boa e a gente faz
vamos assim dizer, semanalmente, quase diariamente, controle de estoque, monitoramento das outras cidades, tipo Recife, Natal, que são nossos vizinhos, e a gente sempre monitorando essa onda também a nível nacional. Então, isso tudo baseado em evidências, sem achismo. A gente tem nossos indicadores, que a gente faz toda essa monitorização. Doutor Calixto, queria agradecer demais por o senhor ter nos recebido aqui no hospital para trazer essas informações tão importantes e tranquilizar principalmente a população que está nos assistindo. E eu queria então que o senhor estivesse à vontade e deixar a nossa câmera à sua disposição para que o senhor pudesse dizer as suas considerações finais. Olha, a Unimed João Pessoa é que agradece essa oportunidade e que nossos usuários fiquem absolutamente tranquilos. Nosso hospital hoje é muito seguro, tanto para atender os pacientes que são suspeitos de serem portadores do Covid, como os não. A gente continua atendendo a população normal, com fluxos bem organizados, bem delimitados, e a gente torce que essa onda, que esse pico máximo não chegue, tá? Agradeço também a Dr. André Pacelli pela oportunidade que ele dá para a Unimed João Pessoa ter esse espaço. Obrigado, doutor. Obrigado a você também pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais, onde você pode conferir essa entrevista e as edições anteriores do nosso programa. E na próxima semana a gente volta com mais um painel comparativo e aguardamos você. Até lá! Programa Painel Cooperativo.